Milionário trocou a esposa por uma amante e acabou testemunhando algo que nunca vai esquecer. Se inscreva no nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A melodia suave dos violinos preenchia o auditório, uma fusão delicada de harmonia e emoção. As notas pareciam pairar no ar, envolvendo cada pessoa presente na pequena, porém elegante, apresentação da orquestra local. O histórico teatro da cidade, com seus assentos de veludo vermelho e luzes douradas suavemente difusas, criava uma atmosfera quase mágica. Tudo estava perfeito, planejado para impressionar. Mas naquele momento, Marcos não ouvia nada. Seu olhar estava fixo na fileira próxima ao palco, onde uma luz suave iluminava Clara. Ela sorria, cercada por olhares de admiração, como se fosse o centro das atenções. A mulher que ele exibia com orgulho, como um troféu reluzente. O vestido vinho justo ao corpo destacava suas curvas, e os brincos de safira brilhavam sob as luzes do teatro, tornando-a ainda mais deslumbrante. Ela sabia que atraía olhares e aquilo a enchia de satisfação. "Você está bem?" Clara perguntou, deslizando os dedos pelo braço dele. Marcos piscou algumas vezes, afastando os pensamentos dispersos. "Sim, claro", murmurou, mas sua voz vacilou. Ele deveria estar contente. Afinal, tudo ao seu redor refletia sua ascensão. Aquela apresentação era um evento importante na cidade, reunindo empresários influentes e figuras culturais proeminentes. Estar ali ao lado de Clara era uma afirmação de status. Ele era respeitado, admirado, e tinha uma mulher ao seu lado que simbolizava poder e desejo. Então, por que aquela inquietação insistia em não desaparecer? Uma sensação estranha começou a crescer em seu peito, como se algo estivesse fora do lugar. Algo errado, uma sombra persistente que ele não conseguia ignorar. E foi nesse instante que aconteceu. A porta lateral do teatro se abriu. A princípio, ninguém pareceu notar. Mas, para Marcos, o tempo pareceu desacelerar. Seus olhos se fixaram na entrada e seu corpo ficou tenso. Ela estava ali, Eveline. A mulher que ele passara anos evitando apresentar em público, a esposa que sempre o deixara desconfortável, não por quem ela era, mas pelo que representava, um passado que ele queria apagar. Ela não se encaixava na imagem que ele havia construído para si. Ela era simples demais, comum demais, ou pelo menos era isso que ele acreditava. Porque agora, vendo-a sob as luzes douradas daquele teatro, Marcos sentiu o estômago afundar. Eveline não parecia a mulher apagada que ele deixara para trás. Ela estava radiante. O vestido preto e dourado, elegante e discreto, deslizava sobre seu corpo com uma leveza natural. Os cabelos caíam em ondas suaves. Os olhos brilhavam com uma confiança que ele nunca vira antes. Mas o que realmente o desconcertou não foi sua aparência. Foi a maneira como ela entrou, sozinha, como se não houvesse qualquer razão para hesitar, como se aquele fosse o seu lugar. As pessoas começaram a notar sua presença. Murmúrios surgiram entre os convidados. Alguns a olharam com surpresa, outros com curiosidade. E havia aqueles que franziram a testa, tentando se lembrar de onde a conheciam. Eveline não sorriu, não tentou chamar atenção. Ela simplesmente estava ali, e isso bastou para que todos os olhares gravitassem em sua direção. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que ela estava fazendo ali? Por que parecia tão diferente? Ao seu lado, Clara também percebeu a mudança no ambiente. Seus dedos apertaram o braço dele com mais força. "Quem é essa?" A pergunta veio carregada de algo que Marcos não soube definir. Ciúme? Insegurança? Ele não respondeu. Seu coração batia acelerado enquanto observava Eveline se aproximar da fileira de assentos perto do palco. Cada passo dela carregava uma confiança que ele jamais imaginou que ela pudesse ter.
Ele conhecia aquela mulher, ou pelo menos achava que conhecia. Mas a Eveline diante dele não era a esposa apagada que ele havia deixado para trás. Não era mais a mulher que aceitava ser deixada de lado, que se contentava com migalhas de atenção enquanto ele exibia Clara em eventos como aquele. A mulher diante dele agora era uma força que ele jamais havia enxergado, e isso o apavorava. Eveline parou junto à lateral do teatro, a postura impecável. Os olhares continuavam voltados para ela e um dos atendentes se apressou a lhe oferecer uma taça de vinho. Ela pegou a taça com delicadeza, mas, ao contrário de Clara, não tentou parecer deslumbrante. Era natural, e talvez fosse exatamente isso que tornava impossível desviar os olhos. Bem, Marcos? Clara insistiu, sua voz carregada de desconfiança. Quem é essa mulher? Ele pigarreou, tentando retomar o controle da própria expressão. Ninguém. Foi um erro dizer isso. Porque no instante seguinte, os olhos de Eveline se encontraram com os dele. E ela sorriu. Não era um sorriso de saudação, nem doce ou envergonhado. Era um sorriso que dizia, eu sei quem sou, e agora você também sabe. Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. O teatro parecia ter diminuído, o ar ficou pesado, a melodia da orquestra, antes envolvente e acolhedora, agora não passava de um murmúrio distante. Algo estava prestes a acontecer e Marcos podia sentir isso. Mas o quê? E mais importante, o que Eveline queria com aquela aparição? Marcos se virou para o atendente mais próximo e pegou uma taça de uísque, bebendo-a em um único gole. Precisava de algo forte. Precisava recuperar o controle da situação. Mas como, se ele sentia que estava prestes a perder tudo? Ele se lembrou do dia em que decidiu afastar Eveline de sua vida pública. No início, ela estava sempre ao seu lado, acreditando que eram uma equipe. Ela comparecia aos jantares, sorria para os investidores, fazia o possível para ajudá-lo a crescer. Mas com o tempo, Marcos começou a sentir que ela não se encaixava naquele mundo. Eveline era simples, não usava roupas de grife como Clara. Não dominava os códigos sociais daquela elite superficial. Ela falava sobre sonhos e propósitos quando os outros só queriam falar de dinheiro e poder. Ele costumava se irritar com isso. Com o tempo, essa irritação se transformou em desprezo silencioso. Eveline parecia não entender que não pertencia àquele ambiente. Ela não sabia como se portar, não conhecia as pessoas certas e, para Marcos, isso se tornou uma constante fonte de frustração. Até que um dia, ele simplesmente parou de levá-la. Convenceu a si mesmo de que era melhor assim, que Eveline era apenas uma sombra do passado, uma parte da vida que ele havia superado. Ela pertencia a uma fase que ele preferia esquecer, mas agora ela estava ali, e não parecia nem um pouco deslocada. Ela está vindo para cá, murmurou Clara ao seu lado, sua voz embargada por uma tensão perceptível. Marcos engoliu em seco. Eveline começou a descer lentamente os degraus do auditório. A apresentação havia acabado de entrar no intervalo, e os convidados se espalhavam pelo saguão do teatro, onde bebidas eram servidas e pequenas rodas de conversa se formavam. O evento não era apenas uma apresentação musical. Era uma noite especial, organizada para arrecadar fundos para um centro cultural da cidade. Figuras importantes estavam por toda parte, artistas, empresários e políticos, todos envolvidos de alguma forma com o projeto. E, surpreendentemente, Eveline parecia se encaixar naquele ambiente muito melhor do que ele se lembrava. As pessoas abriam caminho para ela, não por curiosidade, mas com uma espécie de respeito silencioso. Alguns até a cumprimentavam com acenos sutis, como se já a conhecessem há tempos. Mas como? Eveline parou diante dele. O silêncio entre eles pesava como chumbo.
Marcos tentou dizer algo, mas sua voz se prendeu na garganta. Antes que ele pudesse reunir coragem para falar, uma nova voz ecoou pelo salão. Eveline, que prazer enorme te ver aqui. Marcos se virou e viu Ricardo Coimbra, um empresário influente que administrava uma das maiores fundações culturais da região. Ricardo era uma figura poderosa, alguém que Marcos admirava, mas que nunca lhe dera muita atenção. O tipo de pessoa que só respeitava aqueles que realmente faziam a diferença. E agora, ele sorria para Eveline como se fossem velhos amigos. Ricardo? Respondeu Eveline, com a mesma naturalidade de quem reencontra um conhecido de longa data. Fico feliz em vê-lo também. Você tem feito um trabalho incrível na galeria comunitária, continuou Ricardo. O impacto foi notável, especialmente com os programas de arte para jovens. Impressionante como você conseguiu envolver tanta gente. Marcos sentiu uma pontada no estômago. Galeria comunitária? Estou apenas ajudando onde posso, disse Eveline, com um sorriso modesto. Não seja modesta, Ricardo riu, apontando para uma das áreas de descanso do saguão, onde pequenas mesas altas e poltronas estavam dispostas para os convidados se acomodarem durante o intervalo. Venha comigo, preciso ouvir mais sobre isso. Marcos sentiu o rosto esquentar. Como assim? Venha comigo. Ricardo Coimbra, um homem que sempre o tratara com indiferença, agora estava chamando Eveline para uma conversa como se ela fosse uma peça-chave no evento. Clara percebeu o desconforto dele e se inclinou mais perto. O que está acontecendo? Murmurou. Marcos não quis responder, e então, como se as surpresas daquela noite não fossem suficientes, outra figura surgiu na cena. Ele era alto, com traços sérios e uma presença que chamava a atenção sem esforço. Vestia um blazer cinza escuro perfeitamente ajustado, e seu jeito discreto, porém confiante, indicava que ele sabia exatamente quem era, e que não precisava provar nada a ninguém. Eveline se virou para ele e sorriu. Nathan, ela disse, com uma suavidade que fez o estômago de Marcos revirar. O homem segurou a mão de Eveline e a apertou com firmeza, antes de incliná-la ligeiramente para beijar suas costas. Um gesto que parecia uma mistura de respeito e carinho. Eu estava te procurando, disse Nathan com uma voz grave e serena. Eveline riu baixinho. Eu jamais perderia uma noite como essa, respondeu ela com uma leveza que Marcos não reconhecia. A taça na mão de Marcos vacilou. Quem diabos era aquele homem? E pior, por que Eveline agia como se ele fosse importante? O chão parecia ter desaparecido sob os pés de Marcos. Eveline, a mulher que ele afastou por considerá-la simples demais, agora estava circulando entre pessoas influentes, sendo reconhecida e elogiada. Ela não era mais invisível, e mais inquietante ainda, ela não estava sozinha. Nathan pousou a mão com naturalidade na cintura de Eveline, guiando-a até uma das mesas altas no canto do saguão. Ela o acompanhou com passos calmos, trocando palavras com Ricardo pelo caminho. Ela não olhou para Marcos nem por um segundo a mais. Isso foi o que mais o incomodou. O sinal ecoou suavemente pelo auditório, indicando que o intervalo havia terminado. Os convidados começaram a se deslocar de volta para seus assentos, e Marcos seguiu mecanicamente, sem desviar os olhos de Eveline. Ela caminhava com calma ao lado de Nathan. Os dois se moviam com uma naturalidade irritante, como se aquela proximidade fosse algo rotineiro. Eveline não parecia forçar sorrisos, nem exibir exageros. Tudo nela parecia leve. E aquilo incomodava Marcos mais do que qualquer provocação. Os dois se sentaram algumas fileiras à frente dele, ligeiramente para o lado esquerdo. Marcos tentou se convencer de que aquilo não importava, que Eveline era passado e que ele estava exagerando. Mas enquanto a orquestra retornava ao palco e os músicos afinavam seus instrumentos,
sua atenção permaneceu fixa neles. As luzes diminuíram e a melodia suave de violinos preencheu o ambiente. As notas delicadas da orquestra pairavam no ar, mas Marcos não ouvia nada. Ele estava vidrado em Eveline. Marcos observou enquanto Eveline se inclinava levemente para Natan, dizendo algo que o fez sorrir. Natan abaixou a cabeça e murmurou algo em resposta, a expressão relaxada, como se estivesse exatamente onde queria estar. Inquieto, Marcos se mexeu na poltrona, apertando os braços da cadeira na tentativa de se forçar a prestar atenção na música, mas não conseguiu. Os dedos de Natan deslizaram casualmente pela mão de Eveline e ela não apenas aceitou o toque, ela entrelaçou os dedos nos dele. O peito de Marcos apertou. Ele sentiu o sangue latejar nas têmporas. Então aconteceu. Natan virou o rosto para Eveline e, com uma naturalidade que o fez parecer dono da situação, inclinou-se e encostou suavemente os lábios nos dela. Não foi um beijo longo, tampouco ousado. Foi breve, discreto, mas íntimo o suficiente para deixar claro o que havia entre eles. Marcos sentiu o estômago revirar. "Marcos!" Clara chamou, cutucando seu braço. "Você está ouvindo essa peça? Eu adoro essa parte." Ele não respondeu. O coração dele parecia bater dentro dos ouvidos, abafando qualquer som ao redor. Eveline riu baixinho de algo que Natan disse, inclinando-se mais perto dele. Era tudo tão casual, tão espontâneo, como se aquele fosse o lugar dela agora. Marcos respirou fundo e desviou o olhar, tentando se concentrar na apresentação. As notas da orquestra aumentavam de intensidade, violinos e violoncelos crescendo juntos, como se estivessem competindo com o turbilhão na mente dele. Mas, instantes depois, seus olhos voltaram para Eveline. Ela estava ali, sorrindo com a tranquilidade de quem não carregava um único peso na consciência. Como ela podia agir assim? "Marcos!" Clara chamou novamente, agora com mais firmeza. "O que está acontecendo?" "Nada." Ele mentiu, a voz seca. "Nada?" Ela arqueou a sobrancelha. "Você está inquieto desde que aquela mulher apareceu." "Não é nada," repetiu ele rispidamente. Clara estreitou os olhos, mas não insistiu. Marcos voltou a observar Eveline. A cada risada, cada olhar trocado com Natan, ele sentia o incômodo crescer. Eveline não apenas seguiu em frente, ela estava brilhando. Mais do que isso, ela parecia melhor, mais confiante, mais feliz. Feliz sem ele. Marcos sabia que deveria se controlar, mas sentia a inquietação se espalhar. Ele já não ouvia mais a música, não sentia mais o toque de Clara no braço dele. Só via Eveline, agora encostando delicadamente a cabeça no ombro de Natan, os dois parecendo tão conectados que ele sentiu como se estivesse sufocando. Ele não aguentava mais. Sem pensar, empurrou levemente a poltrona à sua frente e começou a se levantar. "Marcos, o que você está fazendo?" Clara sibilou ao lado dele, segurando seu braço. Ele a ignorou. Seus olhos estavam fixos em Eveline. Ela finalmente percebeu que ele a observava. Seus olhares se cruzaram por um breve instante, apenas segundos, mas foi o suficiente para que Marcos notasse a expressão tranquila no rosto dela. Eveline não se assustou. Não ficou desconfortável. Ela apenas sustentou o olhar e sorriu. Não de forma provocativa ou presunçosa. Foi um sorriso calmo, quase como se dissesse: "Eu estou bem, e você não tem mais poder sobre isso." Marcos sentiu o peito arder. Ele se inclinou ainda mais para a frente, quase avançando pelo corredor. Clara tentou segurá-lo novamente, mas ele se desvencilhou. "Marcos!" Ela chamou com uma mistura de irritação e preocupação. Mas ele não ouviu. Ele já estava de pé. E estava decidido a falar com Eveline. Marcos permaneceu de pé no canto da fileira, encostado na parede do corredor lateral do auditório.
Seus olhos estavam fixos em Eveline, que agora se mantinha ereta na poltrona, com as mãos repousando delicadamente sobre o colo. Ela conversava baixinho com Natan, mas vez ou outra seus olhos percorriam o ambiente, como se estivesse ciente da presença inquietante de Marcos. Ela estava incomodada, ele percebeu isso, mas se esforçava para não demonstrar. Marcos cruzou os braços, observando cada gesto dela. Quando Eveline finalmente olhou em sua direção, ele ergueu a mão, chamando-a discretamente com um leve aceno. Ela desviou o olhar de propósito, inclinando-se para murmurar algo no ouvido de Natan. Ela me viu. Ela só está fingindo que não. Marcos insistiu. Ergueu a mão novamente, dessa vez com mais firmeza. Eveline permaneceu imóvel, mantendo o olhar fixo na orquestra. A irritação dele cresceu. Ele puxou o celular do bolso e digitou rapidamente. Precisamos conversar. Agora. Marcos observou Eveline mexer na bolsa, pegar o telefone e ler a mensagem. Ela manteve o rosto neutro por alguns segundos, mas ele notou o breve instante em que ela respirou fundo, visivelmente contrariada. Logo depois, Eveline se inclinou para Natan e disse algo. Ele apenas acenou com a cabeça e então ela se levantou. Marcos sentiu um alívio, misturado com ansiedade ao vê-la caminhar até ele, os saltos estalando delicadamente contra o piso do teatro. Assim que Eveline se aproximou, ele sinalizou para que ela o seguisse até o hall, longe dos olhares atentos do público. "O que você quer, Marcos?" Ela perguntou, cruzando os braços, assim que pararam próximos à entrada principal. "Quem é aquele homem?" disparou ele sem rodeios. Eveline ergueu uma sobrancelha, quase rindo. "É por isso que você me chamou aqui?" Responde. "Quem é ele?" "Natan é alguém importante na minha vida." A resposta vaga fez o sangue de Marcos ferver. "Desde quando?" insistiu. "E o que é essa história de galeria comunitária? Que projeto é esse?" Eveline respirou fundo, como se estivesse buscando paciência. "Isso não é da sua conta." "Não é da minha conta?" A voz dele subiu meio tom. "Eveline, você simplesmente sumiu da minha vida e agora aparece desse jeito, rodeada de gente influente, como se... Como se o quê?" Ela o interrompeu, a voz firme e os olhos fixos nos dele. "Ah, como se eu tivesse construído algo por conta própria. Eu só quero entender", disse ele, gesticulando com impaciência. "Como você passou de alguém que não sabia se encaixar para alguém que agora é tratada como se fosse parte desse círculo social? Porque eu cresci, Marcos." Ela sorriu de leve, mas havia amargura naquele sorriso. "Eu parei de esperar que você me deixasse fazer parte da sua vida e decidi criar a minha própria." "Isso não explica nada", rebateu ele. "Eu quero saber o que realmente aconteceu e por que eu deveria te explicar alguma coisa." Eveline se aproximou um passo, a voz mais baixa, porém firme. "Você não tem mais esse direito." Ele travou, incapaz de encontrar uma resposta que não soasse patética. "Você me afastou, Marcos." A voz dela agora carregava algo mais denso, quase uma mágoa contida. "E eu aceitei. Eu respeitei sua decisão. Então por que, agora que estou seguindo em frente, você insiste em aparecer como se ainda tivesse algum poder sobre mim?" "Porque eu..." Marcos começou, mas foi interrompido. "Eveline." A voz firme e fria de Natan surgiu atrás dela. Marcos se virou e viu o homem parado na porta do hall. Natan não parecia agressivo nem alterado, mas seus olhos sérios mostravam que ele não gostava nada do que via. "Está tudo bem aqui?" Natan perguntou, aproximando-se. "Está sim", disse Eveline rapidamente, mas Natan manteve o olhar fixo em Marcos. "Não parece", rebateu ele, a voz firme. "O que está acontecendo?" Marcos deu um passo à frente, tentando conter a irritação que crescia dentro dele. "Estou apenas conversando com Eveline", respondeu em tom seco. "Parece que você está incomodando ela", retrucou Natan com um leve tom de desafio. O ar
pareceu ficar mais pesado. Eveline se virou para Marcos e, por um instante, ele teve a impressão de que ela estava prestes a dizer algo suave, talvez para acalmar a situação. Mas ela não fez isso. Em vez disso, Eveline ergueu o queixo e disse com clareza: "Ao invés de se preocupar comigo, Marcos, vá dar atenção à mulher que está com você agora." As palavras atingiram Marcos como um soco no estômago. Ele não teve tempo de reagir. "Vamos, Nathan", disse Eveline, segurando o braço dele. "Não vale a pena." Marcos ficou parado no mesmo lugar, sentindo-se ridículo ao vê-los se afastarem juntos pelo hall. Clara apareceu logo depois, os olhos estreitos, claramente irritada. "O que foi isso?" perguntou ela, cruzando os braços. Marcos não respondeu. Seu olhar permaneceu fixo nas portas por onde Eveline e Nathan haviam acabado de sair. Ele deveria estar bravo. Ele deveria esquecer aquilo e voltar para a apresentação. Mas, em vez disso, tudo que ele sentia era um vazio pesado, uma sensação incômoda de que havia perdido algo que jamais conseguiria recuperar. Eveline sabia que aquilo não terminaria ali. Ela conhecia Marcos bem o suficiente para saber que ele não aceitaria aquela situação tão facilmente. Ele sempre fora teimoso, orgulhoso e incapaz de lidar com o que não estava sob seu controle. Quando voltou às poltronas do teatro com Nathan, tentou manter a conversa leve, fingindo que estava tranquila. Mas por dentro sentia-se incomodada. Não porque ainda se importava com Marcos, mas porque sabia que ele não deixaria as coisas morrerem ali. Era a cara dele insistir. Horas depois, Clara decidiu ir embora sozinha. Ela sequer tentou disfarçar sua irritação. "Faça o que quiser", disse pegando sua bolsa. "Se quiser passar a noite remoendo o passado, problema seu." Marcos não tentou impedi-la. Quando ela saiu pelas portas do teatro, ele nem sequer olhou para trás. Ele não voltou para seu apartamento. Em vez disso, caminhou sem rumo por algumas ruas da cidade até encontrar um bar pouco iluminado e com música baixa. Exatamente o tipo de lugar onde poderia afogar seus pensamentos. 2 doses de uísque. Depois, mais 2. E então uma 5ª dose, que fez sua visão ficar um pouco turva. Foi ali, no balcão mal iluminado, que ele pegou o celular e digitou uma mensagem para Eveline. "Me desculpe por hoje. Só queria conversar. Podemos nos encontrar?" Sem resposta. Ele mandou outra. "Eu só quero entender o que aconteceu com você. Por favor, me dá uma chance de conversar." Nada. Ele bebeu mais uma dose e escreveu outra mensagem. "Eu sei que ainda sente algo por mim." Dessa vez, ele sequer esperou uma resposta. Saiu do bar e pegou um táxi para casa. Quando abriu a porta do apartamento, Clara estava sentada no sofá da sala, ainda acordada. "Sério?" Ela disparou assim que ele entrou. "É assim que você resolve seus problemas? Bebendo e se comportando como um adolescente rejeitado?" Marcos fechou a porta com mais força do que pretendia. "Clara, eu não tô com cabeça para isso agora." "Pra isso?" Ela se levantou, cruzando os braços. "Você quer dizer para mim, né? Porque, pelo visto, sua cabeça tá em outro lugar." "Eu disse para você ficar quieta", rebateu ele, ríspido. Sem se incomodar em tirar a roupa ou se explicar, Marcos se jogou na cama e apagou quase imediatamente, o gosto amargo da bebida ainda presente na boca. Na manhã seguinte, ele acordou com a cabeça latejando e a luz do sol atravessando a fresta da cortina. Arrastou-se até a cozinha, tomou 2 copos de água e engoliu um analgésico. Quando pegou o celular, viu que não havia nenhuma resposta de Eveline. Mas foi ao abrir as notícias que algo chamou sua atenção. Evento cultural homenageia figuras influentes da cidade. A foto em destaque mostrava Eveline e Nathan lado a lado, sorrindo para as câmeras. Ela vestia um conjunto elegante, discreto e sofisticado, e Nathan mantinha uma postura segura ao lado dela.
O texto destacava que Eveline havia recebido uma homenagem por seu trabalho na galeria comunitária e pelo impacto social que seu projeto vinha gerando. Marcos ficou parado, encarando a tela. Aquela não era a Eveline que ele conhecia. Ele pensou nas noites que passaram juntos anos atrás. Eveline sempre sonhando com projetos maiores, querendo ajudar as pessoas, falando sobre propósitos que ele achava bobos e irrelevantes. Ele não a levou a sério, mas ali estava ela, firme, respeitada, feliz. E pela primeira vez em muito tempo, Marcos sentiu um vazio desconfortável dentro de si. Eu ainda a amo. A frase surgiu em sua mente como uma confissão inevitável. Eu vou reconquistá-la. Pegou o celular e escreveu outra mensagem. Me desculpe pelo que aconteceu ontem. Eu exagerei, só queria conversar. Pode me dar essa chance? Minutos depois, Eveline respondeu. Não há mais nada para conversar, Marcos. Ele não aceitou aquilo como um não definitivo. Afinal, Eveline sempre fora uma mulher sentimental. Ela só precisava de um gesto certo. Algo simbólico. Flores. Ele mandou entregar um imenso buquê de lírios brancos. As flores favoritas de Eveline, acompanhadas de um cartão escrito à mão. Eu ainda penso em você. Sempre pensei. Me dê uma chance de fazer as coisas direito. Ele imaginou a cena. Eveline recebendo as flores, sorrindo, talvez até chorando um pouco. Ela mandaria uma mensagem discreta dizendo que precisava de tempo. Ele teria a oportunidade de mostrar que havia mudado. Mas não foi isso que aconteceu. Eveline estava na rua, indo para casa com o buquê, e o entregou a uma moradora de rua. Ela nem leu o cartão e nem respondeu nada para ele. Ele sentiu o sangue ferver. Por que ela estava sendo tão teimosa? Marcos se recusava a acreditar que havia perdido Eveline para sempre. Ele tinha certeza de que, com o tempo, ela perceberia que ainda o amava. No fundo, ele sempre teve o que queria. Eveline não seria diferente. No entanto, havia uma parte dele que não queria abrir mão de Clara tão rápido. Afinal, se Eveline realmente não voltasse, Clara ainda seria uma boa alternativa, e ele gostava de exibi-la nos eventos sociais. O que está acontecendo com você? Perguntou Clara do outro lado da sala. Ela o observava com uma expressão desconfiada. Marcos forçou um sorriso. Nada, só estou resolvendo umas coisas. Que coisas? Insistiu ela, estreitando os olhos. Porque, sinceramente, você está agindo estranho desde ontem. Eu só preciso que você tenha um pouco de paciência, disse ele esfregando o rosto com as mãos. É só isso. Paciência? Clara cruzou os braços. Paciência para quê, exatamente? Ele não respondeu, porque nem ele sabia ao certo. Tudo o que sabia era que Eveline ainda o amava. Ela tinha que amar, e ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para que ela percebesse isso. Mark não conseguia tirar Evelyn da cabeça. Ele sabia que precisava fazer algo mais ousado, algo que mostrasse que ele estava disposto a mudar, a fazer o que fosse necessário para tê-la de volta. Um anel. Era isso. Ele sabia exatamente o que escolher. Evelyn sempre foi apaixonada pelas joias delicadas daquela loja sofisticada no centro da cidade. Ela costumava passar minutos admirando as vitrines quando saíam para passear juntos. Ele lembrava perfeitamente de como ela sorria ao observar as peças de design minimalista e pedras brilhantes. Mark entrou na loja e percorreu os mostruários com atenção. Queria algo especial, não exagerado, mas significativo o bastante para provar que ele estava falando sério. Posso ajudar? Perguntou a vendedora, sorrindo educadamente. Quero um anel, respondeu Mark, decidido. Algo elegante, discreto, mas marcante. Minutos depois, ele saiu da loja com uma caixinha preta e a certeza de que estava no caminho certo. No final da tarde, Mark estacionou em frente ao prédio de Evelyn.
Ele estava nervoso, mas convencido de que aquele gesto seria o suficiente para amolecer seu coração. Ela ainda me ama, só está tentando se convencer do contrário. Ele digitou o número do apartamento no interfone e aguardou. Alô? A voz de Evelyn soou fria e seca. Evelyn, sou eu. Eu sei quem é. Ela respondeu sem emoção. O que você quer? Quero falar com você, disse ele. Por favor, é importante. Mark, eu já disse que não. Só desce. A voz dele tremeu um pouco, mas ele não cedeu. Eu só preciso de 5 minutos. Houve uma pausa. Por um instante, ele achou que ela desligaria. 5 minutos, ela cedeu com relutância. E só porque quero deixar claro que isso precisa acabar. Mark ignorou a última frase e respirou fundo. Isso vai dar certo. Evelyn surgiu na entrada do prédio minutos depois, vestindo calça jeans e um suéter claro. Estava sem maquiagem e com o cabelo preso em um coque simples, e mesmo assim parecia impecável. O que foi? Perguntou, cruzando os braços. Mark abriu a caixinha preta, revelando o anel. Era uma peça delicada, de ouro branco, com uma pedra azul brilhante ao centro. A cor favorita de Evelyn. Ela olhou para a joia, e por um instante, Mark percebeu uma centelha de surpresa nos olhos dela. Eu sei que você ama essa loja, disse ele tentando parecer confiante. Escolhi algo que combinasse com você. Mark, começou ela, a voz mais baixa. Eu quero uma nova chance, interrompeu ele. Eu sei que cometi erros, sei que te afastei quando você só queria fazer parte da minha vida. E então ele começou a relembrar os momentos bons que tiveram. Falou sobre as viagens, os jantares à luz de velas, as noites em que ficavam conversando por horas sobre sonhos que ele, na época, achava bobos. Eu sei que você ainda me ama, disse ele, com uma firmeza quase desesperada. Evelyn o encarou por longos segundos, os olhos fixos nos dele. Eu não acredito que você ainda é assim, murmurou ela balançando a cabeça. Assim como? Retrucou ele confuso. Assim, achando que pode resolver tudo com palavras bonitas e presentes caros. Ela soltou uma risada curta, amarga. Você não mudou nada, Mark. Ele abriu a boca para rebater, mas foi interrompido por uma voz firme atrás dela. Evelyn, tá tudo bem aqui? Nathan. Ele surgiu ao lado dela, a expressão séria e o olhar direto em Mark. Sim, respondeu Evelyn rapidamente, virando-se para Nathan com naturalidade. Eu só estava devolvendo algo a ele. Ela pegou a caixinha com o anel e estendeu para Mark. Não quero isso, disse Eveline com firmeza. Eveline, Marcos tentou argumentar. Acabou, disse ela baixinho, mas com convicção. E então, sem mais palavras, virou-se e saiu com Nathan ao lado. Marcos permaneceu parado na calçada, ainda segurando a caixinha aberta. Ele tinha certeza de que Eveline só recusou porque Nathan estava ali. Ela estava tentando manter as aparências, tentando disfarçar o que realmente sentia. Ela vai terminar com ele. Vai perceber que ainda me ama. Ela só precisa de tempo. Com esse pensamento, Marcos fechou a caixinha e seguiu para casa, ainda convencido de que estava no controle da situação. Ao entrar no apartamento, encontrou Clara sentada na sala, mexendo no celular. Ela sequer ergueu os olhos quando ele passou. Ele foi direto para o quarto, tirou o paletó e o jogou sobre uma cadeira. Precisava de um banho para clarear as ideias. A água quente escorreu sobre seu rosto, mas não aliviou a tensão que crescia dentro dele. Eveline não saía de sua mente. Ele tinha certeza de que ela só recusou o anel porque Nathan estava por perto. No fundo, sabia que ela ainda sentia algo. Ele podia ver isso nos olhos dela. Ela vai voltar para mim. Ela só precisa de tempo. Quando saiu do banheiro, Clara já estava no quarto, sentada na beira da cama. Ela segurava a pequena caixinha preta nas mãos, a tampa aberta, revelando o anel. Ela ergueu os olhos lentamente,
fixando o olhar nele. "O que é isso, Marcos?" perguntou, a voz firme. "O que é isso, Marcos?" repetiu Clara, segurando a caixinha aberta com o anel brilhando dentro dela. Marcos hesitou por um segundo, mas então soltou uma risada curta, como se estivesse se divertindo com a situação. "Isso era uma surpresa para você", disse ele cruzando os braços e forçando um sorriso. "Mas parece que você estragou tudo com esse seu ciúme sem motivo." Clara piscou, surpresa. "O quê?" "Eu ia te dar isso mais tarde", continuou ele, aproximando-se devagar. Estava esperando o momento certo. Ela o olhou com desconfiança, mas então seus olhos voltaram para o anel. O brilho da joia refletia nos dedos dela, e por um instante, Marcos percebeu a dúvida se transformando em orgulho. "Você ia me dar esse anel?" A voz dela ficou mais suave, quase emocionada. "É claro que sim", mentiu ele agora mais confiante. "Mas você sempre estraga as coisas quando fica insegura desse jeito." Clara largou a caixinha na cama e caminhou até ele. "Então por que não me falou nada?" "Porque eu queria que fosse especial", disse ele, a voz mais baixa. Ele pousou as mãos na cintura dela e puxou-a suavemente para perto. "Eu queria que fosse uma surpresa." Ela não respondeu. Apenas deslizou as mãos pelo peito dele, sentindo a respiração quente de Marcos se misturar à dela. Então, sem aviso, Clara o beijou. Um beijo intenso, carregado de desejo e necessidade. Por um breve instante, Marcos hesitou. Ele fechou os olhos e, involuntariamente, sua mente trouxe a imagem de Eveline. Ele se lembrou do toque dela, do perfume suave que ele conhecia tão bem. Eveline. O desejo que o dominou então foi quase desesperado. Ele agarrou Clara pela nuca e a beijou com ainda mais intensidade, como se estivesse tentando matar uma saudade que nem ele sabia que tinha. Clara suspirou contra seus lábios, rendendo-se ao corpo dele. Marcos a empurrou delicadamente contra a parede, suas mãos explorando cada curva com avidez. "Eu sabia", murmurou ela, enquanto ele pressionava o corpo contra o dela. "Eu sabia que você estava apaixonado por mim." Marcos deslizou os lábios pelo pescoço dela, sussurrando palavras que ele mesmo não fazia ideia de onde vinham. Falou coisas doces, promessas vagas e declarações sufocadas, como se estivesse tentando convencer a si mesmo tanto quanto a ela. Clara arquejou e se agarrou aos ombros dele, como se não quisesse que aquele momento terminasse. Ali mesmo, encostados na parede do quarto, eles se entregaram ao desejo. Foi intenso, quase urgente, como se ambos estivessem tentando provar alguma coisa. Clara tentando provar que ele realmente a amava, e Marcos tentando esquecer que, na verdade, desejava outra pessoa. Quando tudo terminou, Clara se deitou ao lado dele, com os dedos deslizando suavemente pelo peito dele. "Você estava diferente hoje", comentou ela, com um sorriso satisfeito. Tão intenso, quase como se estivesse tentando se convencer de alguma coisa. Marcos permaneceu em silêncio, encarando o teto. "Eu sabia que você me amava", continuou ela, apoiando o queixo sobre o peito dele. "Esse anel e o que acabamos de fazer. Eu tenho certeza que você está completamente apaixonado por mim." Ela fechou os olhos e suspirou, relaxando nos braços dele. Marcos, porém, não conseguia descansar. Seu corpo ainda estava ali com Clara, mas sua mente estava em outro lugar, nos olhos de Eveline, no sorriso discreto que ela deu antes de virar as costas para ele, no perfume que ele tentou encontrar em Clara, mas não estava lá. Ele fechou os olhos com força, sentindo o peso da mentira que ele mesmo havia criado. Isso não acabou. Eveline ainda ia voltar para ele. Ele tinha certeza disso. Na manhã seguinte, Clara acordou antes de Marcos. Ela se espreguiçou, sorrindo sozinha ao se lembrar da noite intensa que tiveram.
Para ela, aquilo havia sido uma prova clara de que Marcos estava apaixonado. O anel, o jeito que ele a tocou, as palavras sussurradas durante a noite, tudo apontava para isso. Mas conforme se virou para olhar para ele dormindo ao seu lado, algo não parecia certo. Marcos estava inquieto, respirando fundo, como se até nos sonhos estivesse incomodado com alguma coisa. E quando Clara se aproximou para acariciar seu cabelo, ele apenas se virou para o outro lado, afastando-se sem perceber. Por que ele está assim? Durante o café da manhã, a sensação ruim aumentou. Clara tentou conversar, mas Marcos mal respondeu. Ele estava distraído, mexendo no celular com um olhar distante e a testa franzida. "O que foi?" perguntou ela, forçando um sorriso. "Tá tão pensativo?" "Nada", respondeu ele seco. Ela riu baixinho e tentou aliviar o clima. "Bom, se for sobre ontem..." Sua mão deslizou para o braço dele. "Eu adorei. Você foi tão... apaixonado." "Uhum", murmurou ele ainda sem olhá-la. Clara sentiu o peito apertar. Ele não está feliz. Ele está arrependido. Depois do café, Marcos disse que ia deitar um pouco. O cansaço e a ressaca estavam pesando. Quando ele foi para o quarto, Clara ficou na sala. Tentou assistir a um programa qualquer, mas não conseguiu se concentrar. A mente dela girava, repassando cada detalhe do comportamento estranho dele, até que o celular de Marcos, largado sobre a mesa de centro, vibrou. Clara olhou para o aparelho. O coração bateu mais rápido. "Não, eu não sou esse tipo de mulher." Mas então se lembrou de todas as vezes que ele desconversou, do jeito que ele evitava falar sobre o que sentia, e da forma quase forçada com que insistiu que aquele anel era para ela. Sem pensar mais, Clara pegou o celular e digitou a senha. Ela sabia de cor. Marcos nunca teve o cuidado de mudar. A tela desbloqueou, e foi então que tudo desabou. As mensagens para Eveline estavam lá. "Eu ainda penso em você. Eu sei que você ainda me ama. Eu comprei algo especial para você. Quero te entregar pessoalmente." Clara sentiu as mãos tremerem. O coração batia tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. Mas ela continuou. Rolou a conversa e encontrou a mensagem que esclareceu tudo. "O anel é da sua loja favorita. Eu sei que você vai amar." Clara fechou os olhos e respirou fundo. Uma lágrima quente escorreu pela bochecha, mas ela a enxugou rapidamente. "Eu não vou chorar por esse idiota." Levantou-se, foi até o quarto e começou a recolher suas roupas. Jogou tudo na mala de qualquer jeito, sentindo o rosto arder de raiva e humilhação. Antes de sair, passou pelo criado mudo onde Marcos guardava algumas joias e pegou alguns anéis, correntes e um relógio caro que ele adorava exibir. "Você quer brincar com sentimentos, Marcos? Que fique com o prejuízo." No hall do prédio, Clara parou por um instante e digitou uma última mensagem para ele. "Eu vi suas mensagens. O anel não era para mim. Você é um covarde e um mentiroso. Eu te amei, mas não sou idiota. Boa sorte sozinho." Ela apertou enviar, ajeitou a alça da mala no ombro e desapareceu na rua. Ele não ia vê-la nunca mais. Horas depois, Marcos acordou e, por um instante, se sentiu em paz. Até que percebeu que havia um silêncio grande no apartamento. "Clara!" chamou a voz rouca. Nenhuma resposta. Ele saiu do quarto, ainda meio tonto, e encontrou o apartamento vazio. Só então viu o celular na mesa. Havia uma mensagem não lida. "Eu vi suas mensagens. O anel não era para mim." Ele leu o texto inteiro. Ao terminar, suspirou pesadamente e jogou o telefone sobre o sofá. Por um instante, sentiu um leve aperto no peito, uma sensação incômoda de que estava perdendo o controle de tudo. Mas logo afastou aquele pensamento. Clara nunca importou tanto assim. O que importava agora era Eveline. "Eveline ainda me ama. Só precisa de tempo." Ele olhou para o celular de novo e abriu a galeria de fotos. Parou em uma antiga foto dele e de Eveline.
os dois sorrindo na varanda de uma pousada onde passaram um fim de semana juntos. Ela estava com um vestido branco, o cabelo solto e aquele sorriso que ele achava que sempre teria por perto. Marcos apertou a foto como se pudesse alcançá-la através da tela. Ela vai voltar para mim. Ela tem que voltar. Agora que Clara estava fora do caminho, ele ia colocar seu verdadeiro plano em prática. Ele não ia ficar sozinho. Os dias que se seguiram foram uma tortura para Marcos. Ele tentou mandar mensagens para Eveline, mas foi ignorado. Tentou ligar, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. Eveline não queria ouvi-lo, e isso só o deixava mais determinado. Ele precisava ser mais incisivo. Depois de muita insistência, soube por um amigo em comum que Eveline estaria presente em uma nova exposição na galeria comunitária. Um evento que ela mesma havia organizado. Para Marcos, aquela era a chance perfeita. Vou surpreendê-la. Vou mostrar que posso ser o homem que ela merece. Na noite do evento, Marcos vestiu seu melhor terno e foi até a galeria. O espaço estava elegante, decorado com quadros vibrantes e esculturas modernas. Convidados importantes transitavam por ali, discutindo sobre arte e cultura. E então ele a viu. Eveline estava radiante. Usava um vestido azul marinho que marcava sua silhueta com elegância, o cabelo preso em um coque delicado, algumas mechas soltas emoldurando seu rosto. Ela sorria com sinceridade, conversando com convidados e recebendo elogios pelo evento. E ao lado dela estava Natan. Ele estava atento a Eveline, ouvindo-a com um sorriso discreto. Aquele tipo de sorriso que revela que há muito mais do que apenas amizade entre duas pessoas. Marcos sentiu o estômago revirar, mas não recuou. Esperou um momento oportuno e, quando Eveline se afastou para conversar com um dos artistas, Marcos se aproximou. Eveline, chamou ele a voz baixa, quase suplicante. Ela se virou e seu sorriso desapareceu no mesmo instante. O que você está fazendo aqui? Perguntou seca. Eu só queria falar com você, disse ele, tentando não parecer desesperado. Só um minuto, por favor. Eveline olhou ao redor hesitante. Está bem, um minuto. Marcos aproveitou a brecha e a conduziu até um canto mais reservado da galeria. Eveline, começou ele, enfiando a mão no bolso interno do paletó e tirando um envelope branco levemente amassado. Eu guardei isso todo esse tempo. Ele entregou o envelope a ela. O que é isso? Perguntou ela, desconfiada. Só... Abra. Hesitante, Eveline abriu o envelope. Dentro havia uma série de fotos antigas, imagens dela e de Marcos, sorrindo juntos, em viagens, jantares e momentos íntimos que pareciam ter sido tirados em outra vida. E junto às fotos, havia também cartas e bilhetes que Eveline escrevera para ele no passado. Palavras doces, planos futuros, promessas cheias de esperança. Por alguns segundos, ela apenas ficou ali, imóvel, absorvendo tudo aquilo. Marcos engoliu em seco. Eu nunca joguei isso fora, porque no fundo, eu sabia que você era a melhor parte da minha vida. Eu sei que te machuquei, que te tratei como se você não fosse importante. Mas essas lembranças, ele apontou para as fotos, sempre estiveram comigo. A voz dele vacilou. Eu não quero perder você de novo. Por um instante, Eveline pareceu abalada. Ela segurava as fotos e cartas com delicadeza, os olhos presos em uma imagem deles dois, rindo na varanda de uma pousada à beira-mar. Uma viagem que ela sempre dizia ter sido a mais feliz de suas vidas. Eu sei que você ainda me ama, disse Marcos suavemente. Eu vi isso nos seus olhos naquela noite. Ela ergueu o rosto para ele, e Marcos sentiu a esperança crescer dentro do peito. Eu estou conseguindo... A voz de Natan soou do outro lado do salão. Eveline? Chamou ele atento. Ela piscou rapidamente e fechou o envelope. Eu preciso voltar. Eveline virou-se apressada, mas Marcos segurou seu braço. Eveline, por favor.
implorou ele. Não termine assim. Ela permaneceu parada por alguns segundos, segurando o envelope com força. Então, com um suspiro pesado, ela o devolveu para ele. Isso não faz mais sentido, disse, a voz firme, porém serena. Marcos sentiu o coração afundar. Como assim não faz sentido? Ele balançou a cabeça. Isso é a nossa história. É tudo o que a gente viveu. Exatamente, respondeu ela. É o que a gente viveu no passado. Ela recuou um passo e olhou para ele com uma expressão que misturava tristeza e certeza. Eu esperei por você por muito tempo, disse Eveline. Esperei que você me notasse, que me ouvisse, que percebesse que eu estava do seu lado, mas você me deixou para trás. Marcos tentou interromper, mas ela ergueu a mão, mandando-o se calar. Quando você me afastou, eu finalmente percebi que não preciso de alguém que me faça sentir pequena. A voz dela suavizou um pouco. E Natan? Natan me olha como se eu fosse a coisa mais importante do mundo. Marcos ficou sem palavras. Ele a viu se afastar, voltando para o lado de Natan. O homem pousou a mão suavemente na cintura dela e a olhou com ternura. O tipo de olhar que Marcos nunca havia oferecido. Marcos tentou ainda insistir nos dias que se seguiram. Mandou flores novamente, escreveu cartas longas e até apareceu uma última vez no prédio de Eveline, mas ela não o atendeu. E então ele finalmente entendeu. Ele havia perdido. Não havia mais Eveline para reconquistar. Ela havia se apaixonado por Natan. E mais importante ainda, ela havia aprendido a se amar longe dele. Meses depois, Eveline e Natan caminhavam de mãos dadas pelo parque em uma manhã ensolarada. Ela ria de algo que ele disse, o coração leve e tranquilo, como há muito tempo não sentia. De repente, ela avistou alguém sentado em um dos bancos. Marcos. Ele estava sozinho, segurando um copo de café frio, os olhos baixos e perdidos. Seu rosto parecia cansado, derrotado. Por um instante, Eveline sentiu uma pontada no peito. Não de saudade, mas de compaixão. Natan percebeu o olhar dela. Você quer ir até lá? Perguntou ele com gentileza. Eveline olhou para Marcos mais uma vez. Ele parecia tão distante, tão quebrado, mas aquilo não era mais problema dela. Não, respondeu ela, sorrindo para Natan. Eu estou exatamente onde deveria estar. E de mãos dadas, eles seguiram caminhando, deixando Marcos para trás com suas lembranças. Marcos continuou sentado, assistindo Eveline se afastar ao lado de Natan. Por muito tempo, ele acreditou que ela voltaria. Ele tinha certeza disso. Mas agora ele sabia que não. Eveline havia aprendido a viver sem ele, e dessa vez, Marcos não tinha ninguém para culpar além de si mesmo. O que você acha do que aconteceu com Marcos? Será que ele merecia uma segunda chance com Eveline? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça de assistir ao conteúdo que está aparecendo na tela.